Amado Padre Carlos Magno, nosso querido pároco da paróquia São Sebastião de Vila Boa, Goiás, querida comunidade de Santa Rita aqui do Canaã, município de Flores, que alegria estar com vocês nesta noite de preparação já para a novena da nossa tão querida padroeira Santa Rita de Cássia. E o Senhor nos reúne nesta preparação da novena que começa amanhã, para mais uma vez alcançarmos graças e prodígios de Deus pela intercessão de Santa Rita de Cássia. A padroeira de vocês é uma santa muito amada em todo o mundo, especialmente no Brasil, onde se encontra em São Paulo, no estado de São Paulo, o maior templo dedicado a Santa Rita de Cássia. E também no Nordeste nós temos a maior imagem de Santa Rita de Cássia. É uma santa que vocês já conhecem a história, certamente os padres já partilharam com vocês a história de Santa Rita. O que nós podemos encontrar na vida dela de maior primor é a sua fé, a sua entrega total a Deus e o enfrentamento aos desafios. Para ela não foi fácil pedir a morte para os seus 2 filhos. Por que isso? Porque o seu marido, que era mafioso, se converteu e depois foi morto como queima de arquivo, que é próprio das facções criminosas aqui do Brasil também fazê-lo. E o irmão do seu marido colocou no coração dos seus 2 filhos ainda pequenos que eles deveriam crescer e vingar a morte do pai. E Santa Rita sofria muito com aquilo, quando escutava o seu cunhado colocar o ódio, a vingança no coração dos seus filhos. E quando eles foram crescendo, já manifestando esse propósito, Santa Rita pediu a Deus que os levasse para que não cometesse o crime. E assim Deus procedeu, Deus atendeu o pedido daquela mãe e através de uma febre alta eles vieram a óbito e morreram puros, sem o pecado. E Santa Rita bateu a porta das irmãs, das monjas, para entrar no convento, porque ela ficou só, viúva nova ainda e uma mulher de muita fé. Mas não foi concedido a ela a entrada no mosteiro. Mas ela teve uma visão, ela teve um êxtase místico e pelos caminhos ali de Cássia, como se ela fosse seguindo Santo Agostinho, outro santo agora que eu não me lembro se é Santo Agostinho, se é São Francisco, de forma que ela foi transportada para dentro do claustro do mosteiro. E quando ela foi transportada, o sino tocou. E alguém das monjas abriu lá para ver o que estava acontecendo e viu Santa Rita ali, prostrada, rezando. E a ela foi dada uma exigência para ficar no mosteiro. Tinha sido cortado um pé de parreira, pé de uva, estava só o toco seco. E a madre disse, se você aguá-lo e ele brotar, você fica no convento. E ela ficou aguando todos os dias aquele toco da videira e ele floriu, está lá até hoje. Isso já há tantos e tantos anos, desde a Idade Média. E até hoje são colhidos os cachos de uva que são geralmente doados ao Papa, em Roma. Mas foi diante de Jesus crucificado
que ela, rezando, recebeu a estigma na testa. Um espinho da coroa de Jesus bateu na sua testa e formou uma estigma fedorenta, que amiscava, que fedia muito. Eu não sei se na imagem dá para ver se tem um sinal na testa da imagem. Tem. É o estigma. E aquilo fedia tanto que ela nem podia comer junto com as irmãs, mas ela entregava a Deus. E o espinho que bateu na testa dela é chamado cravo da paixão. E no mosteiro tem esse espinheiro até hoje, próximo ali do pé de uva, séculos e séculos. E quando o Papa em Roma convidou as irmãs, as monjas, para ir até Roma, elas logo já falaram: Rita não pode ir por causa da estigma que fede. E ela rezou, e a estigma sumiu. Misteriosamente ela foi a Roma. Quando voltou, a estigma continuou. As estigmas de Padre Pio, que era nas duas mãos, nos dois pés e no lado, que ele recebeu de um anjo numa sexta-feira santa e ficou com ele 50 anos, as estigmas, geralmente elas não tinham mau cheiro. As pessoas sentiam perfumes que vinham das mãos de Padre Pio e eram curadas. Mas Santa Rita viveu esse padecimento. E ela é apresentada com o crucifixo na mão porque ela se tornou uma mulher consagrada e profundamente identificada com a cruz, com o sofrimento de Cristo. Geralmente os grandes santos trazem consigo este grande amor à cruz, porque ninguém chega ao ressuscitado se não passar pelo crucificado, se não passar pelo sofrimento de Jesus. E nós vivemos há pouco a paixão de Cristo, depois a sua ressurreição. Nós estamos dentro do tempo pascal, celebrando esse tempo tão bonito, e já estamos agora nos preparando para domingo celebrarmos a ascensão do Senhor e depois a semana da novena de Pentecostes para a vinda do Espírito Santo. Veja que no Evangelho de hoje, Jesus diz: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Eu diria que Santa Rita foi uma mulher profundamente cheia do Espírito Santo. Mulher de Deus. E todos nós também devemos ser assim. E ela teve essa graça exatamente por causa da sua conversão, da sua pureza de coração e da renúncia ao pecado. Uma mulher que conseguiu, com a sua oração, tirar o marido do crime, que morreu em comunhão com Deus. Era um homem estúpido e se tornou um homem muito amável, porque a esposa não mediu esforço para rezar e rezar pela conversão do esposo. E depois dos filhos, que poderiam ter entrado no caminho do crime e perdido as suas almas, ela obteve de Deus o beneplácito para que seus filhos não morressem no pecado. Então, o trecho do Evangelho de hoje é a continuação do chamado sermão da despedida de Jesus. Jesus está despedindo dos apóstolos após as aparições pascais. O Senhor insiste com seus discípulos sobre a vinda do Espírito Santo, o defensor da verdade.
Como é bonito isso! Jesus consola os seus discípulos, os orienta a permanecer perseverantes e continua afirmando que eles darão testemunho do próprio Senhor. Qual deve ser o nosso primeiro desejo no coração após ter recebido o Espírito Santo e convertido a Jesus? Testemunhar o amor de Deus. Nós devemos ser homens e mulheres do testemunho, porque as pessoas devem ver em nós, católicos, a presença de Deus, como era vista a presença de Deus na vida de Santa Rita de Cássia. Assim, meus irmãos, a minha palavra para todos hoje é que nós não nos descansemos de falar de Deus, de testemunhar o amor de Deus. Uma coisa que eu quero pedir para vocês, que sempre antes da missa vocês rezem o terço. Eu não sei se vocês rezaram hoje, só começou. Mas quando for uns 20 minutos antes da missa, vocês começam a rezar o terço, devagar, sem correria, meditando o terço, criando esse ambiente de silêncio, que aqui nós temos o Santíssimo Sacramento no centro da nossa capela, aqui na roça. E a gente chega, já deve fazer a genuflexão com o joelho direito. Genufletar diante de Jesus, submeter o nosso coração a Ele, como Santa Rita fez. E quando nós nos submetemos a Cristo, quantas bênçãos acontecem na nossa vida. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós acompanhamos a beleza do anúncio da palavra em solo europeu, mais precisamente na cidade de Filipos. Ali Paulo dirige-se a uma mulher chamada Lídia, que escuta atentamente a sua pregação. Movida pela fé, ela acolhe a mensagem, é batizada com todos os de sua casa e com generosidade recebe os missionários em sua residência. A abertura desta mulher, do seu coração, à palavra de Deus, tornou-se sinal visível da adesão de Lídia ao Evangelho. O que é o Evangelho? É a mensagem de Jesus, que nós temos em Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento. Que o Evangelho, ele toca o nosso coração. Quando a gente lê o Santo Evangelho, imagine que o Evangelho já tem cerca de 2000 anos, e sempre o Evangelho é novo. Sempre novo. O Evangelho de Jesus Cristo nunca muda. Assim como o sol nasce e se põe todo dia e não muda, também o Evangelho de Cristo. Por isso que a Bíblia, ela é sempre um livro atual. Porque a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de verdades de fé. E quem escuta a palavra de Deus, recebe essa graça que vai se expressando nos gestos de acolhida, de amor, de perdão, de oração e de espiritualidade. A atitude de Lídia revela como a fé, quando verdadeiramente acolhida, transforma não apenas a pessoa, mas também a vida da comunidade. Eu espero que a nossa comunidade esteja crescendo, não andando para trás, mas andando para frente, curando cada vez mais, não tendo ninguém de mal um com o outro, ajudando os que sofrem, a solidariedade, o carinho, a fé, o gesto de amor para com as pessoas, com os vizinhos. Essa deve ser a nossa grande preocupação. Hoje, meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus porque estamos melhores do que ontem. E amanhã nós queremos ser melhores do que hoje.
Nunca a gente está pronto, porque a pessoa humana é um processo em construção até o final da vida. Hoje eu falava para um idoso de 92 anos, o senhor ainda não está pronto. Por isso a necessidade da confissão, do perdão, do estar bem com a família, da aceitação da velhice, da entrega do coração a Deus com toda a firmeza. Porque a nossa capacidade de aprender a amar a Deus vai até o último momento. Muitas pessoas vão compreender a grandeza do amor de Deus na hora da morte. Porque você vai ver o quanto Deus é bom, quanto o amor de Deus é grande por nós. O que estraga o amor de Deus na nossa vida? É o pecado. O pecado, a imoralidade, a falta de fé, a brutalidade, a falta de diálogo, a nervosia, a preguiça de rezar, a falta de unidade na família, com a comunidade. É pecado. E quem é capaz de resolver o nosso pecado? É Ele. Só Jesus pode nos perdoar. E Ele perdoa através do sacerdote na confissão. Por isso eu sempre recomendo os padres chegar um pouco antes da missa para atender confissões. Às vezes não dá tempo para atender todos, mas vai durante 4, 5 missas, vai atendendo toda a comunidade que pode confessar os seus pecados. Porque quando eu tenho Jesus na minha vida e eu me converto a Ele pela fé, aí eu vou crescendo nesse amor de Deus maravilhoso. E a gente vai, pela conversão e pela fé, crescendo cada vez mais. Isso resulta numa abertura da alma para receber o Espírito Santo. E quando eu recebo o Espírito Santo Consolador, o Espírito de amor da verdade que Jesus prometeu e mandou quando subiu ao céu, o Espírito Santo vai me convencendo do meu pecado, das minhas brutalidades, dos meus defeitos, e o Espírito Santo vai agindo dentro da gente, ele vai mexendo com a gente, e a gente entende que a fé não pode ser vivida sozinha. É na família e na comunidade. Nós precisamos da comunidade. A comunidade é a igreja. A fé é aqui. É na comunidade que a gente... Hoje nós vamos receber 2 crianças no final da missa que estão vindo à igreja pela primeira vez. Como é bom acolher as crianças. São mais pessoas para a nossa comunidade. E o batismo insere a pessoa na comunidade. E a comunidade é o lugar de Deus, porque aqui nós nos reunimos diante do altar para celebrar aquilo que é mais importante na Igreja Católica, a missa. O terço é importante? Muito. A folia é importante? Demais. Rezar em casa é importante? Muito importante. Visitar alguém doente e rezar com ele é importante? Também, muito. Porque você ora com caridade. Mas o altar, a Santa Missa, nada é igual. Só existiu até hoje uma missa, a missa de Jesus. Nós rezamos a missa de Cristo. O padre não reza 100 missas, 200 missas, não. Ele reza somente a missa de Cristo, 200 vezes, 1000 vezes, mas a missa é uma. Seja o padre velho, novo, doente, cego, não importa o jeito que é o padre, a missa é a missa. Com canto ou sem canto, a missa. A missa é tudo. E o católico precisa entender isso, porque a Santa Missa é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. E eu gostaria muito, meus irmãos, que vocês levassem para casa hoje esse desejo grande de dar o coração a Deus. Dar o coração a Jesus pelas mãos de Santa Rita, cuja novena amanhã vamos começar. Não esqueçam isso, que nós sejamos uma comunidade abençoada, com muitos milagres de Santa Rita aqui acontecendo nas famílias,
não deixando os casais se separar, milagre nos filhos para obedecer os pais, milagres nos idosos para ter paciência com a velhice, milagre no coração dos doentes que aprendem que a dor também nos leva a Deus. Que ela, nossa padroeira, ajude todos vocês a ter uma novena bonita e no dia 23 celebrar o dia de Santa Rita de Cássia e agradecer a Deus pela nossa santa e bendita padroeira. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Amém.